Gente, boa tarde a todos e todas. É mania de professor falar em pé, né, amiga? Então, é o seguinte, para mim é um imenso prazer estar neste lugar físico. Sou desse tempo. E mais ainda, né, num encontro que a Adriana me provocou com a Sônia. Você conhece Sônia? Eu te conheço. Na CONAI. E daí veio em seguida esse convite, né, para estar aqui com vocês e colaborar nessa reflexão. E creio que minha conversa aqui é uma conversa introdutória mesmo, né? A gente tem vontade de dizer muita coisa e baiano gosta de falar, né? Então eu vou querer que tenha aqui uma confiança aqui no tempo, mas também, né, me chamar a atenção ao tempo e dizer a vocês que o que foi aqui me proposto foi vida e obra de Paulo Freire e, dentro dos preceitos da pedagogia do oprimido, tentar trazer alguns elementos que vocês vão, ao longo do curso, aprofundando e, na verdade, né, assimilando e reinventando, como pedia Paulo Freire. E, como tudo na vida tem vida, né, os objetos também produzidos têm vida. Eu vou falar um pouco da vida deste livro, como é que ele chegou até nós. Vou chamar a atenção de que estava fazendo um curso em 76 na Colômbia e encontrei isso numa banca de revista, exatamente no dia que Mao Tse-tung morreu. Esse livrinho chamado Câmbio, Paulo Freire, corresponderia a R$1 dentro de uma banca de revista em Medellín. E este livrinho, que o finado Paulo Freire assim queria, seria um livrinho de bolso para os educadores. Sabem vocês que era bem baratinho, papel jornal, muito assemelhado àquele lá. Hoje está caro, capa branca, colorida. Não sei se era isso que o finado queria e deveria ter avisado a família para manter o formato original. São reparos que eu acho importantes para a gente ver que, além da vida e da obra, a obra tem vida, né? E precisa ser continuada. E eu penso que agora, com esses slides aí que eu preparei, que a gente possa depois aprofundar, né, e se dirigir um pouco mais ao que aqui foi falado como propósito do próprio curso, né? A leitura que foi sugerida das primeiras palavras deste livro aqui, a gente pede para ler, né, como pediu Sônia, mas eu queria saber quem teve tempo de ler, porque trabalhar 2 vezes não tem um tempo de ler. Quem teve tempo de ler, seria bom. Todos tiveram, né? Não é dever de casa, mas era um pressuposto, né? E dizer que esse livro ele também reflete na sua vida notas que não foram feitas por Paulo Freire, e que, pela autoria, né, às vezes deixa a desejar em função da própria fonte, né, na qual se apoiou quando fez as suas notas, né, que é a Anita Freire, né? Bom, gente, aqui está o Paulo Freire, que eu conheci pessoalmente, que é aquele ali que eu tenho que apresentar, porque muita gente aqui só conhece do lado de cá, e que a gente brincava de chamar de Beato Salu, né? Então, aquele Paulo Freire tinha 42 anos à época e estava, naquele momento ali, no Gama, que é uma das cidades do Distrito Federal, com o ministro Paulo de Tarso, com a mão no queixo, assistindo um círculo de cultura em Brasília, em 1963, dos 300 círculos de cultura que foram realizados lá, pouco conhecidos e pouco referidos, porque Angicos assumia um papel de mais centralidade na história de Paulo Freire. E eu chamo a atenção de que aquele que está sentadinho ali era um dirigente da UNE, de gravata e paletó. Bom, gente, passa aí. Quem é que vai passar? Sou eu mesmo? Então eu passo. Pode deixar que eu passo. Se o fio chegar até aqui, eu passo, que aí eu vou no meu ritmo. Bom, eu trago aqui para vocês uma coisa que eu acho que é importante, né? É saber quem somos e onde estamos.
para pensar Paulo Freire com a sua atualidade. E trago aqui uma representação da imagem magnética do Sol, num único instante, mostrando inúmeros feixes, né, de forma de toro e raios de plasma que se expandem para abranger o sistema solar. É dessa estrela que nós viemos. E é bom pensar nisso. Aqui a gente traz, né, um conceito fundante no pensamento de Paulo Freire, chamado consciência. A consciência não é um substantivo para Paulo Freire, é um verbo. E, nesse sentido, é o que mais nos desafia, é manter-se militante em estado de consciência. E, dentro dessa nossa sociedade hoje, é a mais atacada, seja pela química das drogas, e seja pelas formas que a saúde mental já nos indica, né, de depressões, suicídios e coisas tais. Não é um conceito qualquer. E eu me lembro que muitas vezes se dizia assim, como que você vai dar quem perguntava, né, consciência política para um trabalhador explorado, e ele não vai sair dali querendo atirar no patrão? Essa pergunta era feita. Então, há aí uma delicadeza, um cuidado de lidar com esse plano da consciência, sobretudo consciência política e histórica. E aí, o Pierre Lévy, um sociólogo francês, também filósofo, que trabalhou na equipe do Michel Ferre com Michel Autier, lá na década de 80, ele escreve um livro chamado A Inteligência Coletiva, uma antropologia do ciberespaço. E ele faz um histórico das etapas de evolução e chega a sinalizar o período noolítico. Ou seja, estaríamos entrando no período da consciência. E um físico teórico chamado, né, Peter... Os dois são Pedro, né, gente? Peter Russell escreve O Buraco Branco no Tempo, Nossa Evolução Futura e o Significado do Agora. E ambos chegam a essa compreensão da evolução do Homo sapiens, que fecha na Revolução Agrícola um tempo menor, num tempo menor na Revolução Industrial, num tempo menor ainda na Revolução Informacional da Informação, e agora o tempo da consciência. Acho muito sério e muito importante que a gente trabalhe com esse conceito e com essa compreensão de evolução para a gente chegar a compreender também a evolução no plano da tecnologia e das linguagens da comunicação, como bem disse aqui Sônia, que é também um ponto nevrálgico de qualquer trabalho político de empoderamento popular libertador. E aí nós temos, né, as formas humanas conquistadas de comunicação, que veio da linguagem, porque começamos imitando o som dos animais, para chegarmos a uma linguagem com lógica, com capacidade comunicativa. Para a pintura rupestre, né, de várias formas, para a escrita, a imprensa, o telégrafo, o telefone, o rádio. Sou da era do rádio, vi Copa do Mundo no rádio, vi Jornal Nacional no rádio, né? E, portanto, nessa evolução, temos a televisão dominante nesse país, e que a luta desse lugar aqui era também a luta, né, contra a hegemonização da cultura brasileira, com a invasão efetiva de uma cultura de consumo, né, e alienante. E a telecomunicação, que hoje, né, tem toda essa compreensão de um outro lugar de encontro, que é o ambiente virtual multimídia ou o ciberespaço ou o cyberespaço. Estamos simultaneamente neles. E aqui nós temos também aí no livro do Joseph Peirce, que eu recomendaria, é um psicólogo americano, mais ou menos da idade aí de Chomsky, né?
um pouquinho mais novo do que Edgar Morin, mas na fase do Chambers, do Harvey, falecido, né, o ano passado, o Peirce. E ele escreve O Fim da Religião e o Renascimento da Espiritualidade. E nesse livro ele coloca a importância de se apropriar e conhecer essa rede sobre a qual nós estamos inseridos, que é a imagem de satélite que mostra os efeitos de todos os tipos de microcircuitos na Terra, formados a partir de milhões de celulares, telefones fixos, televisores que transmitem ou recebem, estações retransmissoras, centrais de polícia, sistemas de rastreamento por satélite, aparelhos de radar, fornos, micro-ondas, etc. Tudo isso gera uma massa de estática, não se vê nem sinal de coerência no conjunto. É nisso que se funda o capitalismo de vigilância. Nós estamos aqui agora, mas estamos no mundo, no planeta Terra. É muito sério, porque tem 5 empresas americanas que dominam e controlam tudo o que se passa e todas as informações que nós geramos. Né? A gente chama de GANFA, que é o grupo das grandes empresas. Google, Amazon, Microsoft, né? A Face e a Apple. E, por trás de tudo isso, o Musk. Então, é nisso que nós estamos. Paulo Freire não viveu isso. Nos compete entender isso. E aqui, para mim, é a foto histórica, sobre a qual nos desafia aqui agora, porque ela é de abril de 63, quando Paulo Freire apresentava a João Goulart. Acho que vocês podem ter aí. Talvez não tenham. Está aqui. Com os governadores do Nordeste, está ali também o Miguel Arraes, e toda a parafernália, na época, como se dizia, de um projetor polonês sobre o qual Paulo Freire falou e precisou esclarecer no inquérito em que ele estava preso, porque eles diziam que aquela maquininha diabólica era comunista e precisava ser quebrada onde ela estivesse. É aquele projetor que ali está. Essa imagem é exatamente o fato de que, se hoje nós falamos de EJA, com 68 milhões de companheiros brasileiros trabalhadores que não têm educação básica, é ali que a gente começa a perceber a dimensão do que se interrompeu com o golpe militar de 64. Não foi só a reforma agrária que deixou de ser feita, porque ali também a urbanização e a expulsão dos territórios urbanos dos brasileiros foi projetada como higienização, que persiste até hoje na luta contra a especulação imobiliária. Então, eu acho que essa imagem nos diz muita coisa, não só de torturados, presos, desaparecidos, né, e mortos, ou executados, mas mais que isso, nesses 60 anos. O que se deixou de fazer? O que não se fez e o que frutos, que resultados nós colhemos hoje com golpes sucessivos. Eu acho que eu vou ficar aqui. Bom, este é o Paulo Freire Andarilho, que foi uma expressão que foi usada, mas ele partiu mesmo, foi de Recife. De Recife, como diz. Alguém é pernambucano aqui? Né? Recife, lá? E só para dar uma ideia, né, de que aquele recifense, né, que ali estava, sinalizando ao mundo, não só ao Brasil, um outro jeito de fazer educação, e quem é de Pernambuco sabe que Lula também fez isso, né? Veio de lá. Na verdade, isso se espalhou pelo mundo, no seu exílio, mas com aqueles que também no mundo estavam lutando por uma educação libertadora. Então, não é visitou turisticamente, não é isso. E a gente vai ver isso aqui.
E eu tenho escolhido essas 5 obras, se não der para ler todas, de Paulo Freire. A Educação como Prática da Liberdade foi escrita em Santiago, mas, na verdade, ela é a referência sistematizada do que Paulo Freire fez em Recife, em Angicos, na experiência brasileira, onde ele escreveu apenas um artigo na revista da Universidade Federal de Pernambuco, que, na época, era a Universidade de Recife, era assim que a gente chamava. E creio que é importante essa leitura, né? Porque ela é uma leitura do que foi feito e da reflexão inicial dele enquanto escritor, né, de um livro. Obviamente que Carlos Brandão faz isso depois, e antes de Carlos Brandão, Lauro de Oliveira Lima, que é de Ceará aqui. Não tem cearense, mas é um grande cearense que ajudou muito o ensino médio no Brasil e faz falta agora nesse debate. Em 68, já em Santiago, vem a pedagogia do oprimido, que a gente vai tratar aqui. Em 92, Paulo Freire faz a pedagogia da esperança, revisitando pedagogia do oprimido. E, antes de morrer, ele nem sabia que ia, né? Ele escreve a pedagogia da otomia, sobre a qual eu falei aqui. Então, sei que são trabalhadores que vão estudar aqui, estão estudando aqui. Às vezes o tempo não é muito, mas essa é uma escolha que eu fiz. Outros poderão ter feito outras escolhas das obras de Freire. E aqui a gente identifica que Freire tem 3 lugares de formação da sua produção, das suas fontes, da maneira como ele se expressou na sua produção intelectual. A base existencial, os fundamentos filosóficos e o encontro com pessoas, mantendo a escuta sensível, e aqui é bom pontuar, a escuta sensível é aquela que eu me esvazio de mim mesma para escutar o outro. E não a nossa prática mais recorrente de ouvir o outro já aprontando a resposta para esse outro. Em assembleia sindical, isso é a prática, né? E a dialogicidade por esse princípio da escuta. Só possível existindo a escuta. Daí, ele diz, na sua base existencial, sem exceção, cada livro que tenho escrito tem sido um relatório de alguma fase da minha atividade político-pedagógica, na qual estive engajado desde a minha juventude. E esse existencial, ele tem um recado, sobretudo, né, para os que são adeptos, ou leitores, ou militantes, né, ou estudiosos do marxismo. Em que medida? Porque o debate que já se instalava naquele período era puxado pelo existencialismo marxista de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir junto, para quem conhece, né, a obra de Simone, e o existencialismo cristão de Pierre Furtet, de Manuel Monnet e muitos outros do pensamento católico progressista e que bebemos muito dos franceses. Daí esses fundamentos trazem esse existencialismo, que é esse lugar de vida como lugar de aprender, de ser desafiado, de se desenvolver, de buscar sua consciência de si, dos outros, né, e da história. A fenomenologia está na obra de Paulo Freire, né? O personalismo cristão, que é outro nome para o existencialismo, né, e que tem... O Pierre Furtet veio da França para conhecer Paulo Freire aqui ainda, em 63. O hegelianismo com a dialética, mas também o materialismo histórico dialético. Então, Paulo Freire, mais do que um alfabetizador, né, ou um educador, é um pensador. Ele vai além. Então, enquadrá-lo na educação e só a escola, como bem disse aqui Sônia, é reduzi-lo. Ainda que a escola seja um lugar de disputa, sim, do pensamento libertador de Paulo Freire. E aqui nós vamos encontrar as pessoas, né?
com quem ele conviveu, com quem ele esteve. Um pai amoroso, capitão da polícia militar, admirador de Prestes e espírita. Mãe, dona de casa, amorosa, católica. Foi aí que ele aprendeu a não saber se Deus do espírita é melhor do que o Deus do católico ou coisa parecida. Irmãos, o mais velho, ele sempre cita o Temístocles. A Elsa, sua primeira esposa, com quem conviveu de 44 a 86, com 5 filhos, né, 3 mulheres, vocês conhecem aqui mais frequentemente a Madalena, né, e a Cristina, e os 2 homens. E aqui eu quero chamar a atenção da importância que muito recentemente foi reconhecida do papel da presença de Elsa, que Paulo Freire declara e reafirma, e foi objeto da tese de doutorado de Nima, da Unicamp, num livro que eu recomendaria chamado Pedagogia da Convivência, que é um novo tipo de pedagogia. Ou seja, reconhecer que a convivência é lugar de aprender. E, no caso aí, a importância que Elsa teve na opção de Paulo Freire, que tinha lá já seu movimento, mas consolidado e apoiado por uma grande mulher chamada Elsa. E Anita, né, um amor após a viuvez, que não foi fácil para Paulo Freire também, e que esteve com ele durante os 8 anos. Das pessoas com quem ele conviveu, eu reduzi aqui em função das leituras que a gente fez da obra dele. Tem os meninos, que ele chama meninos filhos de trabalhadores pobres, em Jaboatão, e aí eu acho que as primeiras palavras que vocês não leram, mas os que foram ler vão sentir bem naquele texto. Os pescadores, né? Recife é lugar de pescadores. Camponeses brasileiros, chilenos e africanos. Trabalhadores urbanos, de um modo geral, não só na indústria. Trabalhadores imigrantes, e no período da Europa isso foi muito forte para ele. E os estudantes. Melhor. Espera aí que eu fiz errado aqui. E aqui eu vou ler assim bem rápido, né, porque é muita coisa, mas já fica aí para vocês, que são os intelectuais de universidades, praticamente de todos os continentes. Religiosos, importante isso, sobretudo católicos e evangélicos, e pouca convivência ou pouco contato com os indígenas e a matriz africana. Eu digo pouco, não ausente, mas pouco. 1967, em Nova York, com os militantes do movimento negro e porto-riquenhos, militantes do Partido Democrata Cristão do Chile, dos partidos comunistas europeus, latinos, africanos, do Partido dos Trabalhadores e demais partidos de esquerda do Brasil. Lembrando que, sobre o Partido dos Trabalhadores, ele escreveu com Gadotti, eu recomendo a leitura, ele escreveu com Gadotti, com Saviani e com Brandão, um texto chamado Partido dos Trabalhadores. Partido é lugar de educação. Partido é educador. Ou seja, a vivência partidária como lugar também de educação política. Os exilados políticos, né, do pós-68 em Santiago, ele dizia até que era como se tivesse uma universidade dentro de Santiago, porque todas as ditaduras, os exilados foram para lá, e, quando se reuniam, praticamente pensavam à esquerda na América Latina e também alguns europeus, né? Exilados políticos latinos e africanos, quando estava na Suíça. Em 70, né, os militantes comunistas de Berlim, já pelo choque, né, que já estava existindo, né, diante do acirramento stalinista. Militantes dos movimentos de libertação na África, né, e aí o movimento popular de Angola, libertação de Angola, país GC, né, do Guiné-Bissau e Cabo Verde, Frelimo, lá de Moçambique, África do Sul e América Central. E os militantes de libertação da África do Sul, na Suíça e nos Estados Unidos, trabalhadores imigrantes portugueses discriminados na Alemanha e militantes de movimentos negros e religiosos de 12 estados que ele percorreu também com todo o movimento lá, gerado também por Martin Luther King. Eu não ia ler, mas achei melhor ler para a gente ver a riqueza que era dos lugares, das pessoas e dos perfis com quem ele dialogava. E daí vem um desafio, né?
Foi? Não sei o que é que houve aqui. Pois é, não sei o que é que houve. Esse texto a gente escreveu para uma coisa que às vezes é pouco conhecida, é que o movimento de bioética na América Latina foi influenciado, como outros, pelo Paulo Freire. E me foi pedido escrever sobre o verbete Pedagogia de la Liberación. E esse texto é um resumo do resumo de como também a gente entende essa pedagogia no contexto histórico. Após a Segunda Guerra Mundial, foram os educadores e educadoras identificados com a luta anticolonial e anti-hegemônica e, mais recentemente, anti-neoliberal, que propuseram a pedagogia da libertação, inspirada principalmente em Karl Marx, cuja expressão de maior relevância e de impacto internacional é a obra do educador brasileiro Paulo Freire, 21 a 97, destacando-se principalmente o livro Pedagogia do Oprimido, escrito em 68 no exílio, em Santiago, Chile, publicado no Brasil somente em 75, e traduzido a partir de 69 para o espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, sueco, norueguês, finlandês, dinamarquês, flamengo, grego, árabe, chinês e outros idiomas. A pedagogia do oprimido foi depois, pelo próprio Paulo Freire, visitada pela pedagogia da esperança.